Bom, então a gente vai começar com a nossa aula 3 do Excel Fundamental, gente. Então assim, ó, eu vou fazer uma nova planilha. Vou colocar aqui aqueles campos que a gente usar, né? Código, nome, renda, setor. Tá? Então, eu pedi que vocês deixassem o código em branco, tá? E aqui eu pedi 20 funcionários, então, para mim não ter que escrever todos, eu posso pegar esse geradorzinho lá e vamos gerar ali. Vou gerar 20 nomes aqui. 20 nomes, texto plano. Eu bote uma fonte maior aqui, ó. Deixa esse aqui. Vou trabalhar aqui, vou botar rendas aqui. Aqui vamos escolher 3 setores aqui. Quatro setores. Pronto. Pronto. Aqui no pendrive, lista de funcionários sem formatação. Tu tá com a internet aí? Tá. Só vai passando um pro outro aí.
Então tá, gente. Então aqui, ó, vamos dar seguimento, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer hoje, tá? Vamos começar a formatar essa nossa lista aqui de dados, tá? Nós vimos, na aula passada a gente começou a fazer inserção de dados, a questão de formatação, a gente viu toda essa parte aqui de alinhamento e de fonte, tá? Hoje nós vamos ver alguns comportamentos. O primeiro comportamento é o seguinte, ó. Lembram quando a gente viu o recurso que quando tu colocava um valor e ele transpunha o limite, né? E ele começava a ocupar o valor da segunda célula. E aí se tu colocasse uma coisa aqui na segunda célula, tu perdia a exibição daquele valor inteiro. Então tem um recurso que a gente usa, muito útil, tá? Quando, mas eu gostaria que todo esse espaço aqui ficasse realmente reservado para esta sentença aqui, para esta palavra. Eu gostaria que a minha célula A1 e a minha célula B1 fosse uma única célula. Eu não gostaria que elas fossem A e B, como se fosse uma só. Então a gente tem um recurso onde nós podemos selecionar uma quantidade de células, tá? E nós podemos mesclar estas células. Mesclar nada mais é do que realizar a união de todas elas, ó. Então aqui, ó, vocês vão ver bem a questão de alinhamento, ó. Todas essas células aqui, ela passou a ser A1. Uma coisa que é muito importante na mesclagem da informação é que sempre a informação que vai ocupar a célula mesclada é a informação que tiver na primeira célula à esquerda. Então, por exemplo, nós selecionamos ali A1, B1, C1 e D1. A informação que ficou na célula mesclada foi a da A1. Se eu tivesse qualquer coisa na C1, por exemplo, essa informação se perderia. Tá? Então, fica valendo sempre a célula mais à esquerda. Ele já vai centralizar por padrão, tá? Mas depois tu pode vir aqui e escolher o teu alinhamento, ó. Direita, esquerda, tá? Inclusive, para a gente ver aquela questão de alinhamento, ó, posso clicar aqui de novo, ó, que ele vai desfazer a minha mescla. Ó. Voltei a ter as minhas células como antes. Posso até selecionar, por exemplo, mais de uma linha também, ó. Notem, ó, que o alinhamento aqui ficou abaixo. Poderia colocar acima, no centro, na direita, na esquerda, no centro, que foi que a gente conversou na outra aula sobre alinhamento, todas as opções. Tá? Então aqui, ó, eu vou deixar mesclado, eu vou colocar aqui, por exemplo, list, então criar um nome empresarial aqui. G8 vendas e representação. Vou pegar aqui, vou fazer uma simples formatação aqui, ó. Escolher uma fonte. Então agora, gente, assim, ó, o que eu quero fazer com vocês? Vamos pegar aqui, ó. Lembra que nós vimos aqui que quando clicava aqui no indicador da linha, ele selecionava a linha toda?
E quando a gente clica aqui no indicador da coluna, né, no capítulo da coluna, no botão que representa a coluna, ele seleciona a coluna inteira, certo? Então, olha só. Eu vou clicar aqui na coluna e vou mandar inserir. Quando eu mando inserir, cliquei com o botãozinho direito ali, tá? No rótulo da coluna. Ele vai inserir o quê? Ele vai inserir mais uma coluna. Aonde? À esquerda. Olha lá. Então, ó, notem que agora, quando tu insere uma coluna, o que ele faz? Ele pega toda aquela informação que originalmente estava na coluna A, desloca para B e a A passa a ficar livre. Tá? Notem que agora eu tenho uma coluninha A ali. A mesma coisa, gente, acontece se eu quiser, por exemplo, inserir uma linha no meio da minha planilha. Eu posso vir aqui, clicar, botãozinho direito, inserir. Se eu mandar inserir uma linha aqui, ele vai inserir uma linha em branco acima da linha que está selecionada. Ó. Tá? E automaticamente ele vai deslocar todas as outras para baixo. Então, aqui eu vou desfazer a minha operação, tá? Mas só para que vocês vejam o recurso. Eu posso inserir linhas e posso inserir colunas aonde eu quiser, tá? Esta coluna A aqui, eu vou redimensionar ela aqui, ó. Vou botar aqui, tem um tamanho para ficar padrão para todo mundo, tá? A largura da coluna eu vou botar 2. Aí vocês vão entender o que eu quero fazer. Pronto, então agora aqui, ó, eu vou começar a formatar a minha planilha, né? Que planilha é essa aqui? Essa aqui é uma lista de colaboradores, então também eu vou pegar essa linha aqui de baixo, aqui a 3, ó, vou mesclar ela também e vou colocar aqui, ó, lista de colaboradores, filial Rio Grande. Aqui eu vou usar também um fundo em verde, só que eu vou usar um verde que seja um pouco mais leve ali, ó, para manter padrão da logotipia. Tirar o quê? Como é que eu boto a lista de colaboradores? Mesclar? Ah, tá, mesclar. Isso. Então agora, gente, nós já temos um cabeçalho aqui que vai representar a nossa empresa. Já temos uma lista aqui, título para nossa lista. E eu vou começar agora, então, a realizar a formatação da nossa lista aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou selecionar os títulos das nossas colunas. Eu vou centralizá-los. Vou colocar a fonte Arial em todos eles. Isto. O tamanho eu vou deixar 11, deixo padrão, e vou negritar. Isso. Não. Eu estou trabalhando só com os títulos da planilha, tá? Só com a barra de títulos aqui. Tá? Lembrando, gente, aqui, ó, que eu poderia fazer só aqui no código, ó, poderia vir aqui, colocar negrito, né? E usar a minha ferramenta pincel, conforme a gente viu na aula anterior, ó, e copiar a formatação para as demais células. É importante a gente sempre lembrando dos recursos que a gente já utilizou. Uma vez aqui eu também vou personalizar o fundo. Vou usar o mesmo tema
que eu usei em cima ali. Agora, eu vou selecionar toda a minha área de informação, os meus 20 funcionários. Diminuir o zoom para vocês enxergarem todos aqui. Selecionei aqui os meus 20 funcionários. Tá? Pronto, assim eu ganhei mais um espacinho. Tá? Se eu vou selecionar todos eles aqui. E agora, eu vou formatar eles para o tipo de fonte. Pode ser Arial também. Só que eu vou colocar o tamanho 10. Tá? Aqui, gente, eu vou pegar a coluna nome aqui, ó. Essa coluna aqui. Selecionei ela, tá? Vou vir aqui na coluna setor, vou selecionar também com Ctrl, para poder selecionar essas duas regiões aqui, ó. E vou atribuir o tipo de dados como texto. Aqui, ó, texto. As duas colunas que tem texto, que é nome e setor. Vou repetir. Ó. Vim aqui na primeira. Seleciono ela todinha. Depois, seguro o Ctrl, né, para fazer uma seleção alternada. E venho aqui na outra. Selecionei esses dois dados inteiros aqui e vou trocar o tipo deles para texto. Não solta o ponto. Solta o ponto. Não solta o ponto. Não solta, mantém pressionado e vai arrastando com o mouse. Seleciona, aperta o ponto e... Isso, aqui, ó. Depois clica lá em cima. Ó, vou clicar no primeiro aqui, ó. Tá no primeiro. Segurei Ctrl pressionado. E agora eu clico com o mouse, ó. E aí eu vou descendo com o mouse com o botão apertado e com o Ctrl pressionado, né, lá. Tá? Quando eu cheguei aqui embaixo no último, ó, tá? Soltei o mouse e mantive Ctrl pressionado. Tá? Vou lá na outra lá. Ó, ainda estou Ctrl pressionado. Agora pressionei o mouse e segui puxando. Tá? Aí solto o Ctrl. Aí ficou as duas colunas selecionadas. Tá? Aí clica aqui em cima no formato e passa para texto. Todos conseguiram? Agora vamos pegar aqui essa coluna renda. Vou selecionar a renda aqui. De todos. Vamos vir aqui no formato e vamos escolher moeda. Notem que se eu escolher moeda aqui... Formato condicional? Não. Aqui em cima, aqui, ó, nessa caixinha de formato aqui, ó. Tá? Ó, tem aqui, ó, moeda, tá? Vou clicar aqui, ó. Ele já me tornou ali, ó, no formato moeda. Notem que a gente tem o formato moeda, que também poderia ser guiado por este botãozinho aqui, ó, que ele vai me dar os padrões de formatação. Aqui, quando eu uso este botão, ele me transforma para contábil. A diferença de um para o outro, basicamente, é que o contábil dá um espaço entre o R e o cifrão do valor, e o moeda cola o R e o cifrão no valor. Então, vamos usar o contábil, que fica mais bonitinho. O contábil tem esse botãozinho já de atalho aqui rapidinho, ó. É a mesma coisa, tu clicar aqui e tu vir aqui dentro e escolher contábil. Mesma coisa, tá? São duas formas de fazer a mesma operação.
Então agora, aqui, ó, nós já temos a nossa tabela devidamente formatada. Tá? Então aqui, ó, nós vamos fazer essa formatação da nossa célula aqui, ó. Botãozinho direito, formatar células. Escolhemos aqui borda, tá? Lembrando que número, ó, tá vendo aqui, ó? Geral, número, moeda, é a mesma coisa que tá nesse menuzinho aqui. Alinhamento, ó, vertical, oriental, quebrar texto, ó, mesclar células, tá tudo aqui, ó. Mesma coisa que tá aqui, tá? Fonte, mesma coisa que está aqui. Preenchimento, ó, parte de cor, mesma coisa que está aqui, tá? Só proteção que não é para agora. Então vamos em borda. Olha aqui. Aqui, ó, nós temos um frame chamado linha. Aqui vai definir o tipo de linha que ele vai usar para desenhar a bordinha. Então eu posso usar uma linha mais espessa, como essa aqui, ó. Mas posso usar uma linha tracejada, uma linha pontilhada, uma linha dupla, tá? Podemos escolher à vontade. Eu vou escolher aqui, ó, esta linha bem intensa, tá? Para ficar bem claro. E eu vou usar uma cor aqui, ó. Vou escolher a cor vermelho, tá? Para ficar bem nítido ali, ó. E eu vou usar... Aqui nós temos duas formas de botar as bordas. A primeira é usando os botões de referência, tá? Olha aqui, ó. Posso usar o nenhuma, o contorno, o interna. Ó, tá vendo aqueles botõezinhos que eu mostrei aqui, ó? Se eu clicar aqui, ó, ele bota a borda em cima. Se eu clicar novamente, ele tira, ó. Um clique tira, um clique põe, ó. Borda interna, inferior. Tá vendo aqui, ó? Tem todas as bordas. Aqui também, ó, já tem o contorno. Tá? E isso aqui, gente, também pode ser feito assim, ó. Tu pode clicar diretamente aqui, ó. Um clique aqui, um clique aqui, um clique aqui, ó. Um clique põe e um clique tira. Vai no primeiro e depois vai clicando ali no texto onde... Não, clica onde eu quiser. Escolho o tipo de linha que eu quero e saio clicando. Tá? Ó, se clicar no meio aqui, ó, tem as diagonal, também tem um monte aqui, ó. Ah, que horror! Então vem aqui, desclica tudo. Ah, não sei desclicar, então dá-lhe um nenhuma aqui que ele tira tudo. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos usar o contorno vermelho aqui, ó, bem grosso, tá? Para mostrar como que isso vai repercutir. Ó, nota que lá no nosso intervalo ficou um contorno. Tá? Se tu tiver com ela selecionada, dificilmente tu vai enxergar, porque a seleção suprime a borda, tá? Então, agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Entenderam o que é o contorno? Então, olha só. Agora eu vou selecionar a minha parte interna aqui. Selecionei a mesma coisa. Botãozinho direito, formatar a célula. Vou trocar aqui, ó, para cor azul, um azul bem escuro, tá? Vou botar aqui, ó, essa aqui, ó, tracejadinha, tá? E vou botar ela aqui, ó. Não, aqui não. Aqui na do meio, aqui, ó. Então, todas as linhas vão estar em azul nesse sentido, tá? Vamos ver. Olha lá, clica fora para ver que as linhas estão assim. Tá? Vou selecionar novamente. Formatar célula, borda. Agora eu vou escolher a linha que eu vou usar para separar as colunas, tá? Aqui, ó, eu vou usar, por exemplo, esta linha aqui, ó, mais fina. Vou trocar a cor para verde. Vai ficar horrível. Mas o que eu quero é que vocês enxerguem como que repercute ali, tá? Cliquei no meio aqui, ó, pode ser no botãozinho ou clicando aqui, tá? Olha lá como ficou. Tá?
Agora, por exemplo, querem ter uma noção como é que fica? Ó? Vamos vir aqui ó, na aba Exibição, tá? Tudo que vocês enxergarem aqui na aba Exibição está relacionado a como que o Excel está mostrando a planilha para vocês, tá? Então aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Zoom, que é o que a gente faz aqui embaixo, ó, tá tudo aqui. Então, as do meio? Usa o do meio aqui, ó. Formatar células, esse do meiozinho aqui, ó. Tá? Então eu vim aqui na aba de exibição, ó, e eu posso mandar ele não exibir mais as minhas linhas de grade, tá vendo aqui, ó? Automaticamente sumir as minhas linhas de grade. Aí tu tens uma real noção de como que a tua borda vai ser impressa, como que a tua planilha vai ser impressa. Tá? Então aqui, gente, o que eu vou fazer? Ó? Por que eu coloquei aqui uma coluninha A e deixei ela pequenininha? Para que agora, quando a gente for colocar aqui uma borda, a gente consiga enxergar a borda. Porque tem muita gente que não enxerga a borda quando é na coluna A, porque ela fica muito encostadinha, a extremidade, o pessoal assim, não botei a borda. Não, a borda está lá, que tu não enxerga. Então, ó, vou selecionar a minha área aqui, ó, e eu vou formatar ela. Vamos botar aqui. Como a minha empresa aqui eu estou usando tons de verde e branco, tá? Eu vou pegar uma borda mais grossinha, eu vou pegar um verde que seja padrão ali, botar como contorno. Se eu diminuir o zoom aqui, vocês já vão enxergar. Ó. E aí aqui nessa planilha eu vou deixar que vocês coloquem as bordas como vocês acharem interessante, tá? Eu já vou pegar aqui, ó. Eu geralmente as internas eu gosto de usar bem fraquinho. Aí eu vou usar um tomzinho de verde até mais light e coloco elas aqui. Pronto. Aqui no Datashow fica difícil de enxergar, mas elas estão aqui, ó, bem fininhas, mas estão aqui, ó. Tá? Vou deixar então agora vocês usarem a criatividade de vocês aí para colocarem as bordas nesta planilha. Fiquem à vontade. Bom, então agora que a gente viu a parte de bordas aqui, tá? Vamos nomear essa planilha aqui embaixo, aqui, ó, vamos botar ela aqui de lista de funcionários. Eu vou clicar nesse botãozinho de mais aqui, ó. Tá? Aqui do lado a gente tem algumas operações que a gente pode fazer. Se eu clicar com o botão direito embaixo da minha planilha, aqui nesta abinha aqui, ó, eu posso escolher inserir, que seria inserir mais uma planilha, excluir, que seria excluir essa planilha inteira, renomear, que é trocar o nome dela. Então, para renomear, a gente pode usar esse menu aqui de contexto ou pode dar um clique duplo em cima da aba dela, que também vai abrir para você escrever. Tá? Mover ou copiar, que vai permitir com que a gente consiga criar uma cópia da planilha inteirinha. Por exemplo, posso fazer isso aqui, ó, mover ou copiar. Eu quero, um exemplo, criar uma cópia. Ele criaria exatamente uma planilha do lado, clone daquela ali. Às vezes isso é útil. Hã? Mas aí tem que marcar aqui, criar uma cópia. Se tu botar mover, tu só vai mover ela para outro lugar, não consegue sendo uma só. Tá? Eu vou usar aqui, ó, o inserir. Tá? Aí vai perguntar aqui, ó, planilha.
Ok. Ele já me botou uma Plan 2 aqui. Mas seria a mesma coisa eu clicar nesse botãozinho de mais que está aqui do lado. Ó. Ele também inseriria diretamente uma planilha. Tá? Eu posso clicar aqui, ó, segurar com o botão pressionado na binha e posso reposicionar. Ó. Pegar essa aqui, trazer aqui para o ladinho aqui, ó. Inclusive, posso clicar... Passou para trás e ficou colocando e esses funcionários por dois. Tudo bem. Aí tu pode pegar, clica aqui e tu pode arrastar, ó, trocar de posição. Ó, clica na lista e puxa para cá. Tá? Inclusive, gente, que é um recurso muito legal, a gente pode escolher a cor da guia. E tu pode dar uma corzinha diferente para a tua guia. Tá? Então, por exemplo, ó, eu vou botar um verdinho lá para me lembrar que ali é o meu... Ó, então ela fica em verdinho ali, ó, quando não está selecionada. Quando tu clicar no plano 2, ela fica com a cor que tu colocou ali para guia, tá? Eu criei uma planilha nova aqui, tá, para mostrar para vocês um recurso muito interessante, que é o recurso da alça de preenchimento. O que é a alça de preenchimento? É isso aqui, ó. Tá? Vamos criar esse desenho aqui, tá? Da minha célula. Notem que no canto inferior direito, tá? Eu tenho uma marquinha assim. Notam isso? Isso aqui, ó, é a alça de preenchimento. Tá? Para que a alça de preenchimento é usada? Para diversos recursos. Mas o principal deles é o aprendizado de sequências. Tá? Como assim o aprendizado de sequências? Funciona o seguinte, o Excel ele tem um analisador de sintaxe. Tá? Então ele consegue, por exemplo, usando os seus algoritmos de raciocínio, e de raciocínio lógico matemático, entender progressões aritméticas. Tá? Por exemplo, concordam que isso aqui, ó, 1, 2, 3. Isso aqui não é uma progressão? Estou progredindo com o indicativo 1. Né? A célula de cima mais 1 é de baixo, mais 1 é a outra. Né? O que está acontecendo aqui? Então, olha só. Se eu selecionar as 3 células, eu parar com o meu mouse aqui na alça de preenchimento, ele vira um cursor com uma pequena cruz pretinha. Tá? Clico aqui, ó, seguro pressionado, seguro arrastando e venho vindo. Ó. Tá vendo que está montando o númerozinho do lado ali? Ó? 8, 9. Ó. Quando eu solto, ó, ele já preencheu. Ele entendeu que tinha uma progressão ali e autocompletou para mim. Tá? Conseguiram? Não? Vamos fazer de novo. Ó, botei 1, 2, 3. Vou selecionar essas 3 células aqui para mostrar onde está a minha área de progressão. Paro o mouse no cantinho, ele até já mostra o menuzinho de contexto ali. Ó. Vou parar aqui do ladinho. Ó. Meu mouse troca de cursor, virando uma cruzinha preta. Clico, seguro com o botão pressionado e vou arrastando para baixo. Vocês vão ver que ele já vai mostrando o númerozinho ali. Quando tu soltar, está incrementado. E ele entende. Ó, aqui, ó, se eu botar 1, 3, 5 e eu puxar, ele vai entender. Lá. Se eu quiser números pares, ó, 2, 4, 6. Vai lá. Ó, posso puxar na lateral também, ó. Tá? Então, a alça de preenchimento, com valores matemáticos, ela faz o cálculo do diferencial entre as células, pega esse coeficiente e aplica ele como uma razão matemática para calcular a próxima. Tá? Então, por exemplo, olha só. 10, 11, 12. Depois eu vou pular
16, 18, 16, 17, 18. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Olha lá. O que aconteceu? Ele não entendeu a progressão e ele entendeu que de repente aqui na última, no 18, eu estou tendo um resultado de uma raiz daqui. E ele começa a calcular bem enlouquecido. Ó. Então, para que a alça de preenchimento seja efetiva, tem que ter uma progressão matemática clara. Tá? Então, este aqui é o primeiro uso da alça de preenchimento. Realizar a progressão. A progressão não funciona apenas com números, também funciona com datas. Olha aqui, ó. 1/10 de 2018, tá? 2/10 de 2018. Quando eu selecionar os dois aqui, puxando a alça de preenchimento, ele vai me trazer as demais datas. Também funciona com horário. 17 horas e 5, 17 horas e 6, 17 horas e 7. Se eu puxar. Ah, preciso tomar um medicamento de 8 em 8 horas. Então, bota aqui 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Irá preencher. De 8 em 8. Tá? Então, sempre entendam esse conceito. A alça de preenchimento, uma das funções dela. Como é que ele fez aquela de 8 para 16? 8 mais 16, ele calculou a diferença. Tem 8 horas aqui. Quanto é que é 16 mais 8? Ah, aí vai ficar de 8 em 8. Mas é só a gente botar 8 que ele vai calcular. Eu botei 8 e 16, botei duas. Porque ele tem que ter dado para poder calcular a diferença de um pelo outro. Tá? Aqui é só um simples cálculo de diferencial. Tá? Só que é legal que ele já tem no algoritmo dele tratamento para data, para hora, para número. Então, ajuda. O ABC não vai. Hã? O ABC não vai. Um ABC acho que não. Deixa eu ver. Não. É texto. Aí eu seleciono 8 e 16 e arrasto ou só no 8? 08 e 16 seleciona e arrasta abaixo. Os dois selecionados. Ele vai botar. Tá? Por exemplo, eu quero fazer uma planilha aqui que ela vai pegar de 3 em 3 dias. Bota as datas alternadas ali, arrasta e ele bota de 3 em 3. Tá? Então, eu vou deixar alguns exemplos aqui. 1, 2, 3, 4. Quando ele chega no fim do mês, ele muda o mês. Sim, sim, ele interpreta a data. Interpreta a data. Entendeu? Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem nosso curso aqui é toda terça e quinta, certo? Então nós vamos botar aqui, ó. Hoje é dia 16/10 de 2018, que é uma terça-feira. Quinta-feira vai ser dia. Tá? Depois eu vou colocar uma outra data aqui, para ver se ele, porque senão teoricamente ele vai botar de 2 em 2, vai cair domingo, né? Tá? Mas eu acho que a gente conseguiria, vamos ver se vai funcionar. Na outra semana, daria 23 e 25, né? 23 e 25. Vamos ver selecionando os 4 aqui se ele vai fazer. Não, ele volta. Aí já forcei a amizade. Bom, feitas essas considerações sobre a alça de preenchimento, tá? Nós temos uma segunda função para ela também. A segunda função da alça de preenchimento é o preenchimento de listas. Algumas listas estão pré-determinadas no Excel.
Outras listas, o usuário pode criar e alimentar o Excel com essas listas, e então ele vai passar a entender. Tá? Então, por exemplo, ó, janeiro, fevereiro. Essa aqui é uma lista que o Excel já vai entender. Se eu arrastar, olha lá. É a mesma coisa, né? Vai na aula, assim, dificuldade. Mesma coisa, mesmo recurso. Tá? Fazer uma outra aqui, ó. Ó, segunda-feira ele não conhece, ó. Se eu arrasto, ele me repete. E aí também está um terceiro recurso da alça de preenchimento. Se tu pegar um valor e não houver progressão, ele vai clonar esse valor quando for necessário. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Segunda. Terça. Ou deve estar com hífen. Deixa eu ver aqui. Ó, segunda, terça, terça. Deixa eu ver se o feira está com... Se não me engano, não tinha dias da semana. Segunda-feira. Terça-feira. Vamos ver se vai ter. Ó, aí tem. Por fim, gente. Por fim, a gente pode criar uma lista a nosso gosto. De repente eu tenho uma lista que eu vou usar, que é do meu trabalho, e que eu vou usar bastante. E eu gostaria que o Excel aprendesse aquela lista ali. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que um ambiente empresarial, uma lista... Eu não, ali a minha segunda-feira o nome ficou maior que a outra, aí eu ponho um arrasto no Tem que... aí eu só vem terça-feira, não passa segunda, terça, quarta. Por quê? Está selecionando as duas? Mas isso mesmo. Senão ele não tem como calcular. Entendeu? Sempre quando vocês vão trabalhar com lista, se coloquem no lugar do Excel. A pessoa seleciona a palavra assim, tá aqui, tudo eu faço com isso. Não sei. Agora não, seleciona duas, ó, segunda e terça. Ó, opa, já sei, quarta, quinta e sexta. Tá? Então, olha aqui, ó. Para mim criar uma lista, tá? Da minha própria vontade. De repente eu quero criar uma lista que eu uso bastante. Sei lá, eu posso ser um médico que trabalha bastante com especialidades médicas. Então, seria uma lista disso, seria importante para mim. De repente, eu posso trabalhar no departamento financeiro e eu posso trabalhar com um plano de contas fixo, sempre aquela relação de contas. Então, gostaria de colocar a primeira conta, puxar ali, ele, pum, botar sempre na ordem. Então, tem diversas listas que a gente poderia criar, tá? Como que eu crio listas? Eu venho aqui, ó, arquivo, tá? Arquivo, opções, tá? Aí aqui nas opções nós vamos clicar no item avançado. Aí vocês vão rodando, 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 até aparecer esta opção aqui, esse botãozinho, ó. Editar listas personalizadas. Opções de edição do navegador, é isso? Navegador? Não, avançado. Menu arquivo,
Na do Excel, né? Arquivo, avançado. Opções primeiro. Arquivo, opções, item avançado. Avançado. E aí tu vai rodando até encontrar esse botãozinho aqui, editar listas personalizadas. E aqui a gente pode criar uma lista nova, por exemplo, uma nova lista. Se eu der um... Aliás, vamos ali. Vamos lá. Posso clicar aqui, ó, adicionar uma lista. Posso importar, vamos criar uma lista nova aqui. Vou botar aqui azul, vírgula, amarelo, verde, branco. Então, tá aqui a minha lista, adicionar. Já tem uma lista, azul, amarelo, verde e branco. Então, se eu der um OK, dei outro OK aqui e eu vim para cá, azul, amarelo, e eu selecionar e trazer, ele vai me preencher com a nova lista. Verde e branco. Tá? Vamos para o COF, depois a gente retoma e faz mais umas atividades com listas, tá?